irmãos, vamos abrir a Escritura no livro de Levítico, capítulo 23. Nós vamos ler todo o capítulo 23. Este é um capítulo muito interessante, porque ele trata da vida de Israel, da vida religiosa de Israel, do calendário da nação israelita. E a nossa leitura cristã nesse capítulo se baseia em Cristo. Então, a nossa caminhada hoje vai ser de uma relação desse capítulo com a obra de Jesus e com a vida da igreja. Então, nós vamos ler todo o capítulo. Vamos fazer isso de modo participativo. Disse o Senhor a Moisés: Seis dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Disse mais o Senhor a Moisés: Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de um efa de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho, a 4ª parte de um hin. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de um efa de farinha serão, levedados, se cozerão, são primícias ao Senhor.
Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés: Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Porque toda a alma que neste dia se não afligir será eliminada do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Disse mais o Senhor a Moisés: Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor que proclamareis para as santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano, é estatuto perpétuo, pelas vossas gerações, no mês sétimo a celebrareis. Para que saibam as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. Deus seja louvado. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, por esse texto tão profundo, rico, consolador, maravilhoso para nós, que mostra a tua bênção sobre o teu povo em Cristo
e com as derivações das bênçãos que vêm a nós por causa desta obra maravilhosa do Salvador. O Senhor cuida de nós, o Senhor provê o que nós precisamos, e tudo isso são consequências da salvação. Sabemos, Senhor, que Tu também provê para o ímpio, que Tu envias sustento para aqueles que não temem. Mas sabemos que as bênçãos que chegam aos nossos celeiros, nós sabemos que são frutos da graça sobre nós. E os nossos corações podem se alegrar nisso e ainda serem mais abençoados, porque se regozijam naquele que nos criou e naquele que nos redimiu e naquele que nos tem conduzido à Terra Santa, a Canaã celestial, a Sião esperada pelo seu povo. Obrigado, Senhor. Fala conosco nesta noite. No nome de Cristo nós oramos assim. Amém. Meus irmãos, este é um capítulo muito bom de estudarmos e de olharmos para ele, porque ele nos apresenta Cristo claramente, nos apresenta também os cuidados do Senhor sobre o seu povo. Levítico 23 organiza a vida de Israel em torno das festas que Deus determinou. Essas celebrações não eram apenas sociais no meio do povo, nem culturais, elas eram pedagógicas e teológicas. Elas formavam a memória do povo, ensinavam ao povo a vida de santidade, apontavam para a redenção futura. Então, todo esse memorial que envolvia o povo de Israel fazia parte de uma vida que Deus havia preparado para o povo. Nós podemos observar que no judaísmo, esta questão da memória, de relembrar, de considerar o que Deus fez em outro momento, de levantar altares de pedra, isso faz parte da vida judaica. Se vocês, e eu acho que sim, já viajaram muito pelo sertão do nosso estado, ou da Paraíba, vocês certamente viram na estrada muitos túmulozinhos com uma cruz, uma casinha de madeira e umas pedras em cima. Já viram isso? Essa é uma prática judaica de amontoar as pedras para marcar, né? É um marco histórico para relembrar muitas coisas que o Senhor fez. Essa é mais uma das marcas da cultura judaica no Nordeste, né? Alguém já disse que o Nordeste é 90% judaico, né? O Nordeste brasileiro. O judaísmo clássico, então, meus irmãos, interpreta essas festas como memoriais contínuos. O povo de Israel deveria guardar essas festas porque fazia parte da identidade do povo de Deus e da forma que o povo vivia perante o seu Deus. A nossa interpretação protestante na teologia reformada reconhece que essas festas têm um valor histórico e pedagógico, mas nós não somos convocados no Novo Testamento a guardarmos essas festas judaicas por um motivo muito simples, porque elas têm o seu cumprimento pleno em Cristo. Então nós celebramos tudo isso quando nós adoramos a Cristo. Mas é importante que nós olhemos para essas festas. Eu sei que no nosso tempo, muitas igrejas ainda estão fazendo festa da colheita, né? E, né? Os tabernáculos. Isso não é uma ordenança bíblica. A Bíblia não ordena, porque isso é cumprido em Cristo. Outras igrejas que não fazem esse tipo de festa preferem se resguardar às festas do Antigo Testamento, que tem uma relação direta com a vivência atual do povo de Deus, que é a Páscoa e o nascimento de Jesus, né? A encarnação do Verbo. Mas o Natal não tem a ver com o que nós estamos vendo aqui, mas a Páscoa sim. Então aqui nós vamos ter uma série de ordens do Senhor que são muito interessantes. E se vocês observaram na leitura, o Senhor diz em vários momentos que no primeiro dia da festa será ajuntamento solene. Perceberam isso? E nem sempre o primeiro dia será no sétimo dia. O primeiro dia da festa nem sempre será no sétimo dia, no sábado. Mas no primeiro dia da festa será ajuntamento solene. Será sábado. Aqui nós vamos perceber que desde Levítico 23 o Senhor está mostrando
que haveria uma transição na ideia de sábado, Shabat, descanso. Deus mudaria esse dia. E isso vai se dar exatamente por causa da obra de Jesus. Então, hoje, quando nós pensamos nessas festas e pensamos na aplicação delas para a igreja, nós encontramos aqui o que Deus está ensinando ao povo a ter. O povo deveria ter uma agenda espiritual que moldasse a sua adoração. A vida do povo deveria ser cercada por adoração. E essa adoração estava relacionada à vida comunitária do povo. Tudo isso, se vocês prestarem atenção na leitura, é feito pelo povo todo junto. Nunca alguém isolado, com o povo todo junto. E isso tem a ver também com a missão que Deus estava entregando ao povo. Mas vamos observar. Vamos começar pelo verso 1 até o verso 3, quando o Senhor começa falando do sábado. Verso 2: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. Então o povo deveria juntar-se nessas determinações do calendário judaico por um motivo inicial, porque elas são santas convocações. E quem está convocando o povo? Deus. Veja o verso 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel. Mais abaixo, santas convocações. São estas as minhas festas. Então, quem era celebrado na festa? Deus. Quem era celebrado no sábado? Deus. E tudo isso era uma santa convocação. Vamos partir do básico para o mais complexo. O que é uma convocação, irmãos? Um chamado. Mas uma convocação é como eu chamo meu filho. Vem cá, menino. O que é uma convocação em termos formais? É uma ordem. Deus. Hã? Sim. Deus está convocando o povo. Observemos que a linguagem de Moisés aqui não tem relação com um convite. Uma convocação é uma ordem. O povo tinha que obedecer a ordem. Deus vai falar umas coisas aqui que nos incomodam. Né? Ele diz assim: se não fizer isso, vai ser eliminado do meio do meu povo. Então Deus estava levando muito a sério a convocação que ele fez. No verso 3, o texto vai nos dizer: 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado, do descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. O que é que diz agora, irmãos? Veja só a frase. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. A nossa geração diz assim: não, o dia de folga é o domingo. Então, o domingo é o meu dia. Eu preciso de um dia para mim. Né? Não é assim? Preciso de um dia para mim. O meu dia é o domingo. O Senhor vira para esse crente agora aqui no texto e diz assim: você não tem um dia, não. Domingo é meu. O dia do Senhor é meu. O sábado é do Senhor. É meu. É propriedade minha. E ele deve ser guardado em todas as moradas do povo de Deus. Vamos observar algumas coisas. Primeiro vamos para Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador
fizera. Veja só o verso 3. Deus abençoou o sétimo dia, santificou. O que é santificar? Separar. Modelo disso. Deus descansou naquele dia, então esse era um modelo para o povo descansar também. Lá no livro de Levítico vai falar de descanso solene, não é? Descanso solene. Eu já disse isso outras vezes, mas repito, irmãos. O povo de Israel estava no Egito, escravizado por muitos anos, trabalhando sol a sol todos os dias. O povo não sabia o que era descanso. Deus estava educando agora, através do livro do Gênesis, através do livro do Êxodo, de Levítico, que o povo deveria parar um dia e deveria descansar, respeitando a ordem da criação, que o próprio Deus dá exemplo disso. É claro que, como disse o livro de Hebreus, quando nós lemos no capítulo 4, Deus havia determinado toda a obra da criação antes mesmo dela ser executada. Então Deus não precisava descansar literalmente. Deus cessou o seu trabalho. Mas isso é um exemplo para o seu povo. Tem várias implicações aqui para nós, de várias vertentes, que nós vamos considerar. Mas vamos ler agora Êxodo, capítulo 31, versículo 12. Eu quero ir com vocês para lá. Do 12 ao 15, ou melhor, do 12 ao 17. Êxodo 31, do 12 ao 17. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais, o que, irmãos? Que eu sou o Senhor. Então, quando o povo de Deus guardava o sábado, ele estava lembrando de quê? De acordo com esse versículo. Hã? Certo, mas veja, certamente guardareis os meus sábados. O que é que diz agora? Não, isso é lá embaixo, veja. Pois é sinal, o 13, entre mim e vós nas vossas gerações. Então, o que é o dia do Senhor para o povo de Deus na antiga aliança? Sinal de quê? Que ele está pactuado com o seu Deus. Certo? Quando o povo ignorava o dia que o Senhor havia convocado para a adoração comunitária, o povo estava desprezando o sinal que Deus estabeleceu para a aliança entre ele e o seu povo. Vocês acham que isso é grave? Você fica chateado quando um crente diz a você assim: eu estou na igreja há 20 anos, mas eu não me batizei ainda. Você fica. Fica, né? Por que você não batizou, pai? Não vergonha na cara, não. Por quê? Porque nós entendemos que aquele crente ele está ignorando um sinal da aliança. Na verdade, dois, né? O batismo e a ceia. Então, nós naturalmente reagimos com impaciência diante disso, né? Porque você está ignorando o sinal, os sinais sacramentais que o Senhor estabeleceu, os selos sacramentais. Ordenança. É pecado. Deus está dizendo aqui que o dia de adoração para o povo de Israel era um sinal que ele tinha relação com aquele povo. Imagina que você que é casado, você vai sair de manhã para trabalhar com a sua esposa. Aí no caminho não deu tempo de comer em casa, você parou na padaria para tomar um café rapidinho, comer um pãozinho de queijo e um café, e você se senta na mesa, e aí você olha para o dedo dela, ela está sem aliança. Aí você diz assim: cadê sua aliança? É porque eu tirei. Tá velha? Diga aí, varão, como é que você reage? Como é a história?
É, o bicho pega. Mas ela torar o dedo da aliança, porque você está sem aliança. O que é que você, assim, pode acontecer qualquer coisa, né? A mulher foi lavar roupa, né? Tirou, foi fazer alguma coisa, tirou, né? Alguns exames, né? Precisam tirar, a prática de algum esporte precisa tirar os anéis e tudo mais. Mas aquele é um sinal. Então, quando você diz eu não quero, você está em aliança com alguém, mas você diz o sinal eu não quero. Você está dizendo o quê? Eu não quero que vejam que eu tenho relação com você, não é isso? Eu não quero que haja testemunho que eu estou em aliança com você. O povo de Deus ignorar o dia santo que ele estabeleceu é exatamente isso. Estamos dizendo isso. Eu não quero que o mundo saiba que eu estou em aliança com o Senhor. Porque a aliança que ele estabeleceu semanalmente foi essa, o dia do culto. Mas eu não quero. Sim? Quem falou? Jéssica. Oxê. Exato. A voz misteriosa lá do fundo diz que isso também se aplica à circuncisão, né? A displicência ou a rejeição ao sinal da circuncisão causava eliminação no povo de Deus, porque era uma rejeição a um sinal sacramental que Deus havia instituído. Então, paramos aonde aqui? No 13, né? Mas veja o 14. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar, morrerá. Pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias trabalharás, porém o sétimo dia é o sábado do repouso solene. O que é que diz agora? Santo ao Senhor. O que é santo? Separado. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. Veja o que o texto diz. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Paulo vai dizer que o verdadeiro israelita não necessariamente nasce de Abraão, mas é verdadeiro israelita segundo a fé. O Israel de Deus é tanto o povo israelita convertido ao Senhor e a igreja. O Senhor diz: este sinal é para sempre. Alguns vão discordar e dizer que este mandamento foi parte da antiga aliança e apenas cerimonial. Mas o Senhor está dizendo aqui, é para sempre para o meu povo. Nós aprendemos no último domingo que Cristo é o Senhor do sábado. E eu falei ali basicamente sobre a relação do sábado com as obras de necessidade e misericórdia. Eu não vou repetir o que eu falei ali, os irmãos podem verificar isso depois nas gravações. Mas quando Jesus diz que é Senhor do sábado e responde ao questionamento dos fariseus acerca de seus discípulos estarem colhendo espigas, Jesus não está invalidando o descanso. Jesus está dizendo que aquela necessidade que eles tinham de comer deveria ser sanada. Não adiantava eles guardarem o sábado e desfalecer. Então Jesus está ensinando obras de necessidade e de misericórdia. Mas o texto de Marcos, quando Jesus diz que é Senhor do sábado, não é um argumento para mostrar que o Senhor não quer mais que o seu povo zele por um dia de ajuntamento solene. O sábado cristão é diferente do sábado judaico, mas o princípio de reunião do povo de Deus para adorar naquele dia continua o mesmo. E por que não é mais no sétimo, pastor, é no primeiro? Eu vou falar de novo dessa questão. A igreja primitiva passou a se reunir
no primeiro dia da semana, né? Vamos ler alguns textos sobre isso. Primeiro vamos para Atos, capítulo 20. Sim. Opcional. É. Quem não cumprir vai morrer, amém, irmãos? Estou brincando, irmãos. Diga, Patrícia. Uhum. Certo. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Vejamos o verso 7, do capítulo 20 de Atos. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Foi um culto longo, né? No primeiro dia da semana. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. No primeiro dia da semana, aqui, primeiro dia da semana lá em Atos, já basta para nós entendermos que a igreja primitiva cultuava a Deus no primeiro dia da semana. Certo? Isso já está sendo mostrado. A igreja cultuava no primeiro dia da semana. Último texto, para depois eu trazer algumas explicações acerca da mudança do dia e como nós encaramos isso no nosso tempo. Apocalipse, capítulo 1, verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Se a igreja já se reunia no primeiro dia da semana, e por que se reunia no primeiro dia? Porque Jesus ressuscitou no primeiro dia. E João está dizendo que no dia do Senhor, ele se achava em Patmos. Que dia era esse? Esse era o primeiro dia da semana. Isso é ponto pacífico entre os estudiosos do Novo Testamento. João está falando do domingo, o que nós chamamos hoje de domingo, né? Os judeus chamam de primeiro, segundo, terceiro, até o sétimo. Então, em primeiro lugar, respondendo a alguns questionamentos. No Novo Testamento não existe evidência de que a igreja cultuava guardando este dia. Existe. Apocalipse 1 e 10, Atos 20, 1 Coríntios 16. A igreja se reunia nesse dia. A coleta nas casas, em 1 Coríntios, era porque o culto era nas casas. Não tinha templo. Então as ofertas se recolhiam exatamente nas casas. Agora aqui, uma explicação teológica a respeito disso, da mudança do dia. A mudança do dia tem a ver com a obra de redenção. Perceba que quando Deus vai falando, lá inclusive em Levítico 23, o primeiro dia da festa, que era considerado um ajuntamento solene, vai apontar para a obra da graça de Deus sendo manifesta ao povo. Então, entendemos que nem todo sábado no Antigo Testamento era o sétimo dia, certo? Quem determinava o sábado era Deus. Ordinariamente era o sétimo, mas podia ser o primeiro numa festa. Ali era sábado, considerado pelo Senhor, considerado pelo povo também. Segunda coisa, o Senhor cria durante 6 dias e no sétimo ele descansa. Então nós temos obra da criação e descanso. Lembrando ao homem que ele deve descansar da obra das suas mãos depois de uma semana de trabalho. O apóstolo Paulo vai nos falar da nova criação. Aquele que está em Cristo é nova criação. Então o Novo Testamento vai nos ensinar que na ordem restauracional de todas as coisas, Deus não restaura primeiro a criação velha.
como ele criou primeiro a criação velha. Perceba que o homem e a mulher são criados em que dia no processo da criação? Sexto. No último. No processo de restauração, Deus começa a renovar todas as coisas, não pela criação natural, mas pelo homem, que lá na primeira criação foi no último dia, mas na nova criação ele é primeiro, certo? Por isso que aquele que está em Cristo é nova criação no grego, criação, não é criatura, criação. Porque o processo de recriação começa com a igreja. Isso vai se expandindo pela proclamação do evangelho para o mundo todo, com o trabalho de pregação da igreja, até que Jesus volte, e então a velha criação, na vinda do Senhor, será agora novos céus e nova terra. O que ocorre na ressurreição? Cristo ressuscita no primeiro dia, inaugurando a nova criação. Então agora o povo de Deus descansa no primeiro dia e trabalha os outros. Somos dependentes de Cristo e de sua obra. Então a mudança do sétimo para o primeiro se dá nessa circunstância, a consumação da obra da criação. Cristo é quem proporciona descanso. Ele é Senhor do sábado. Isso não quer dizer que Deus não quer mais que o seu povo o adore. Segundo questionamento, né? O povo de Deus pode adorar o dia que quiser. Então, será que uma pessoa não pode dizer, não, o meu dia do Senhor vai ser na terça. Na outra semana é na quarta, na outra semana é na quinta. Quando der, cai no domingo. A guarda do dia do Senhor está relacionada à vida comunitária. Nós lemos ajuntamento. Mas, pastor, se a minha folga é corrida, aí você vai para a igreja, nas reuniões, que a sua folga cai. Quando você folgar no domingo, você vai guardar o dia do Senhor no domingo. Mas não é o indivíduo que faz o dia do Senhor, entende? Eu determino que o meu dia do Senhor é segunda. O dia do Senhor é aquele determinado por Ele para o ajuntamento do povo, para a adoração conjunta do povo, né? Algumas aplicações aqui para esta parte. Devemos usar o domingo como remédio contra a nossa ansiedade, irmãos. Ansiedade, pastor? Isso. Devemos cultivar nesse dia o descanso e a adoração. E confiar que o Senhor está cuidando de tudo. E está provendo tudo o que é necessário. De forma comunitária no nosso lar. Estabeleça rituais que preparem o coração para o culto. Prepare-se para aquele encontro com o Senhor no culto. Prepare sua casa. Se você tem filhos, prepare os filhos. Desde o dia anterior. Parece que muitas vezes nós chegamos afobados, esbaforidos no culto do Senhor. Agitados, estressados. Procurando primeiro que a gente vai dar uma mordida. Está faltando preparação no nosso coração, irmãos, para o dia do Senhor. Todos nós passamos por isso, viu? Quantas vezes eu vim para a igreja zangado com meu filho porque fez uma coisa errada, né? Quantas vezes nós não cuidamos devidamente das coisas que deviam estar bem preparadas para que acordássemos, fizéssemos o nosso jejum e subíssemos à casa do Senhor. Devemos ter uma liturgia, na verdade, de rituais que nos preparem o coração para aquele dia. Os puritanos começavam a se preparar no sábado. Começavam a adorar a Deus no sábado, porque o outro dia era o dia do Senhor, para que seus corações estivessem abertos a ouvir o que Deus ia dizer e adorar junto com a igreja. Em termos de comunidade, devemos priorizar o culto como centro da nossa vida, da vida da igreja. A vida da igreja depende disso. Se nós negligenciamos isso, nós estamos negligenciando o sinal da aliança. E por fim, nesse tópico aqui, irmãos, devemos testemunhar que a vida
não é regida, nossa vida cristã não é regida pelo mercado, mas pelo Cristo ressuscitado. Se nós cantamos Ele vive, posso crer no amanhã, que isso seja testemunhado no dia do Senhor. Que seja testemunhado ali. Vamos ver aqui a Páscoa e os pães asmos. Aqui não há um detalhamento e um texto extenso sobre essas festas. Isso vai estar mais bem elaborado, podemos dizer assim, detalhado no livro do Êxodo. Mas, como Moisés estava mencionando essas festas, a Páscoa teria que entrar aqui, né? Então, verso 4: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é Páscoa. Pessa, a passagem, a grande lembrança de que o povo foi arrancado do Egito, de que o povo passou pelo mar e, como diz Paulo, foram batizados no mar, todo o povo de Israel. E Deus livrou o seu povo da mão de Faraó. No verso de número 6: e aos 15 dias deste mês é festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Igualmente o povo deveria guardar essa festa como guardava o sábado, né? E aí, voltando para aquela questão que Patrícia levantou. Como é que nós devemos guardar esse dia? Seguindo a nosso raciocínio do sermão do último domingo, primeiro nós devemos guardar o dia do Senhor sem legalismo. Devemos guardar o dia do Senhor com um coração piedoso e amante do Senhor e do que Ele diz. Nós não devemos guardar o dia do Senhor pensando tecnicamente, irmãos, no que não pode, mas no privilégio que eu tenho e o que desfrutarei nesse dia. Não pode varrer a casa, não pode andar, não pode. Nós nos concentramos muitas vezes tanto no que não pode e perdemos o deleite que é o dia do Senhor. Vivenciarmos aquilo, estarmos com o povo de Deus, vivermos em comunhão com o povo de Deus, desfrutarmos da presença real do próprio Deus no culto, no ajuntamento. No dia do Senhor, nós devemos visitar pessoas enfermas, nós devemos cuidar dos doentes, se essa é uma obra de necessidade. Nós devemos adorar com os irmãos no culto, nós devemos servir ao Senhor na igreja, no que for possível, no que estiver ao nosso alcance. Nós devemos celebrar ao Senhor nesse dia. Que o dia do Senhor, para nós, não seja um dia qualquer. O que vale mais no dia do Senhor, irmãos, é a intenção do nosso coração. É onde nosso coração está nesse dia, onde ele está. Todas as regras do Antigo Testamento, do que não podia fazer no dia do Senhor, apontam para uma questão fundamental: o seu coração. O seu coração. Quando nós lemos, quem não guardar vai ser morto. Quem não guardar vai ser morto. Hoje nós não temos isso acontecendo. Por quê? Cristo. Cristo morreu, inclusive, para lhe redimir das quebras que você comete do mandamento e não guardar o dia do Senhor. Cristo sofreu a pena. Da mesma forma que ele sofreu a pena pelos seus outros pecados, que não podem fazer você perder a salvação. Nada pode. Ele pagou o preço. Mas isso não quer dizer que porque ele pagou o preço pelos seus outros pecados, que você deve continuar cometendo, não é? Você deve abandoná-los. Deve lutar para ter fidelidade ao Senhor. A Páscoa celebrava a libertação, do povo de Deus. Então, os 7 dias seguintes de pães asmos lembravam a pressa da saída e simbolizavam a pureza da aliança.
o pão não tinha tempo de fermentar, o povo saiu apressadamente. Então, comer o pão asmo lembrava que os nossos pais saíram apressadamente. O Senhor o salvou. A tradição judaica tratava a Páscoa como um memorial pedagógico também. Os pais deviam ensinar aos filhos sobre a salvação de Deus, né, como está lá em Êxodo 12. E como é que Cristo aparece? Paulo vai nos dizer que Cristo é o Cordeiro Pascal. João Batista vai dizer, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte de Cristo é a nossa Páscoa. E declara ali o êxodo definitivo, libertação da escravidão do pecado. Os pães asmos apontam para a santificação, uma vida sem fermento da velha natureza, como diz Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 8. E aponta também para a ceia. A ceia do Senhor é a continuidade cristã desse pacto. Memorial, ordenança, sacramento, anúncio da volta de Cristo e da sua morte. Irmãos, o que é que nós aprendemos aqui sobre a Páscoa, sobre os pães asmos? Primeiro, que nós devemos examinar a nossa própria vida à luz da cruz de Cristo e que nós devemos viver em santidade. Nós fomos arrancados do Egito. Nós estamos em peregrinação. Use a ceia do Senhor como ensino para a sua própria alma, para os seus filhos, para aqueles que estão do seu lado, que talvez ainda não receberam o sacramento do batismo. Ensine pedagogicamente o valor da ceia, porque demonstra ali o sangue do Cordeiro derramado. A missão da igreja, então, é proclamar a graça de Deus publicamente, também através da ceia, que é a celebração da nossa Páscoa, não é? O fermento removido aqui, irmãos, dos pães, lembra-nos da luta contra os nossos pecados ocultos e persistentes. Pão sem fermento. Paulo vai dizer, somos pão, estamos ligados a Cristo, o corpo de Cristo como pão. Cristo não tem fermento. Mas nós somos lembrados através desse ensino de Levítico, a examinarmos o nosso coração e removermos do nosso coração todo resquício de fermento que aponta para os nossos pecados ocultos e persistentes. O pastor falou aqui que o fator da pressa, né, da saída, é não permanecer no Egito. Não somos mais egípcios. E não podemos usar a graça de Deus para justificar uma permanência no Egito. Sem fermento. Vamos para o verso de número 9. Sim. Uhum. Sim. Sim. Exato. Que o Senhor estabeleceu. Vamos para o verso 9 ao verso 14, festa das primícias. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrares na terra que vos dou, cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Em que dia? No dia imediato ao sábado. O sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito. Quando era que um cordeiro sem defeito era oferecido?
está apontando para Cristo, né? Para a própria lembrança da igreja no sacramento, no culto. Em termos bíblicos, o sacramento da ceia devia acontecer todo o culto do dia do Senhor. Rememorarmos o sacrifício de Jesus deveria acontecer em todo o ajuntamento do dia do Senhor. O texto continua aqui no verso 13. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de um éfa de flor de farinha amassada com azeite para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho, a 4ª parte de um hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, todas as vossas moradas. As primícias eram os primeiros frutos, né? Apresentados ao Senhor, oferta ao Senhor. Era um ato de fé. Veja só, antes mesmo de o fiel garantir a colheita completa, ele estava dizendo: Senhor, eu confio em Ti, Tu és provedor. Esta é a minha oferta para Ti, para o Senhor. Era um ato de fé, irmãos. Isso ensinava a confiança do povo na provisão divina. O Senhor é provedor. Era o reconhecimento de que tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Então, as primícias da colheita eram do Senhor. A Bíblia nos diz acerca de Cristo que Ele é a primícia dos que dormem, né? A partir de Cristo, então, teremos uma grande colheita. Os campos estão brancos, serão colhidos. A sua ressurreição é a garantia dessa colheita plena que virá. Todos que nele creem ressuscitarão. Essa grande colheita ocorrerá. Os santos serão levados ao Senhor. A festa das primícias, que ocorria no domingo, né, após a Páscoa, é exatamente o dia em que Cristo ressuscitou. Aponta claramente para a obra de Jesus. Aprendemos aqui o quê? Entregue a Deus seus dons, seus recursos. Confie no Senhor. O Senhor é quem cuida de você. Ensine a sua casa a honrar o Senhor com as primícias. Não se der, não sobrar, mas com as primícias. Celebre ao Senhor todas as vezes que houver batismos nessa igreja. O Senhor está mostrando diante dos nossos olhos a colheita acontecendo. Isso, irmãos, que nós devemos ter tanta atenção e darmos tanta importância à obra missionária e evangelização. Ele é a primícia, o primeiro fruto. Mas a colheita está acontecendo. Por isso devemos celebrar as conversões e os batismos na nossa igreja. Isso também nos ensina que nós devemos ser uma testemunha fiel de Cristo, da sua ressurreição, enfrentando a morte com esperança. Certo? Porque Cristo ser primícia está relacionado à sua morte e à sua ressurreição. Devemos olhar para isso com esperança de que ressuscitaremos. Amém? Alguma pergunta até aqui? Eu mesmo não estou sentindo nada não. Pentecostes, a partir do verso 15. É bem longo o texto, né? Nós já lemos, eu não vou ler toda essa porção aqui. Mas o que era o Pentecostes? Uma celebração 50 dias após a Páscoa. Pentecostes marcava a colheita também. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque veja o verso 22. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Veja só, Deus está dizendo aqui: não seja mesquinho,
Não seja avarento. Senão tudo que é meu, as papas nela todinha, para ninguém pegar. Deus está dizendo, eu cuido do pobre através da sua prosperidade. O que sobeja na sua vida, eu cuido daquele que necessita. Tem sido assim conosco, meus irmãos? Que seja assim. Em Atos 2, nós temos o cumprimento cristológico disso, né? Na descida do Espírito Santo, que foi derramado exatamente em Pentecostes. Aquela grande obra de colheita que o Senhor fez ali, convertendo pessoas, salvando pessoas, o Espírito Santo enchendo os corações, a lei sendo escrita no coração das pessoas, o Evangelho rompeu barreiras culturais, a igreja foi capacitada pelo Espírito Santo para realizar a missão. E nós aprendemos muitas coisas aqui com isso também. Quando nós lemos todo esse relato do dia de Pentecostes, né, como o povo deveria guardar, veja o verso 15: contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao 7º sábado. Contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. De 2 dízimas de 1 efa de farinha serão levedados, se cozerão, são primícias. Os pães aqui, com fermento, simboliza a junção, a união de judeus e gentios. Deus já está mostrando o que ia acontecer lá em Pentecostes. A partir de Pentecostes, outras nações ouvindo em sua própria língua as grandezas de Deus. Aprendemos com tudo isso aqui, irmãos, no dia de Pentecostes. A dependermos do Espírito para testemunho e santificação. O Senhor quer mover esta igreja para ser uma forte testemunha do Evangelho. Por isso nós devemos cultivar uma vida santificada. Cultive uma vida cheia da palavra. Viva em missão. A igreja não faz missão, alguém já disse, né? A igreja vive em missão. Se ela não está em missão, ela não é igreja. A igreja desenvolve uma cultura, deve desenvolver uma cultura de discipulado e de misericórdia. Abrace pessoas. Aproxime-se de pessoas. Conduza essas pessoas para perto do Senhor. Vamos agora para a festa dos tabernáculos. Eu já falei muito sobre o dia da expiação, né? No capítulo 16, não vou retornar a esse assunto. Mas a festa dos tabernáculos, nós vamos encerrar com isso. Verso 33. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Por que Deus instituiu a festa dos tabernáculos? Veja o verso 42 e 43, onde nós temos a resposta dessas perguntas. Dessa pergunta: 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Para quê? Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Deus está ensinando ao povo de Israel através dessa festa que eles não devem se esquecer que eles são peregrinos, mesmo quando eles estão bem estabelecidos. Nós estamos de passagem. Nossa morada final não é nesse tempo, não é aqui. Nós somos peregrinos, não esqueçamos disso. Veja o verso de número 37. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para as santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto, oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor e
dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. Veja, que dias? O primeiro e o 8º. O primeiro dia da semana, né? O domingo, para nós. Verso 40. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias, cada ano, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. O Senhor nos ensina com esta festa, irmãos, de que nós estamos de passagem aqui. Tudo que juntamos aqui, a traça comerá. Por isso Jesus disse: juntem tesouros no céu. Como é que nós juntamos tesouro no céu? Nos lembrando de tudo isso, toda essa obra da graça, de que o Senhor providenciou salvação para nós, de que Ele estabeleceu um sinal de união conosco para encontrar-se conosco formalmente todas as semanas, de que Ele providencia tudo o que precisamos para sobrevivermos, de que Ele não se limita a nenhuma espécie de estabilidade econômica ou mercadológica. É Ele que nos mantém, é Ele que nos sustenta, é Ele que provê, é Ele que faz milagres extraordinários para manter o seu povo vivo, porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu, de que Ele não vacilará e não dormirá. Levítico 23, meus irmãos, não é apenas um calendário agrícola ou cerimonial, é um mapa da redenção. Mostra a obra de Cristo, de que Ele nos salva, de que Ele quer ser adorado, de que Ele está nos conduzindo para a morada celestial. Cada festa, cada sábado, cada cabana feita, era prova do amor de Deus pelo seu povo, e Deus moldando o seu povo no decorrer do tempo. A memória e a identidade de Israel era reativada. Deus estava relembrando a Israel. Como é que acontece no nosso meio hoje? A ceia em memória de mim. Lembrem. Para os judeus, essas celebrações lembravam criação, êxodo, provisão divina, esperança, restauração futura. E para nós, à luz do Novo Testamento? Para nós, irmãos, nós lembramos de quê? Nós lembramos de cordeiro morto. Nós lembramos de madeira ensanguentado. Nós lembramos de pão sem fermento, que nos fala da santificação que devemos viver por causa da obra de Cristo. Nós lembramos da ressurreição. Nós lembramos dessa grande colheita. Nós nos lembramos que o Senhor é o nosso descanso e que nele podemos descansar. Nós lembramos-nos que Deus nos deu o seu Espírito. Nós nos lembramos que Jesus é o nosso sumo sacerdote e, ao mesmo tempo, Ele é o sacrifício e que Ele executa a expiação eterna por nós. Nós lembramos que Deus é o Rei, que habitará conosco para sempre. Essas festas revelam que Deus não apenas salva o seu povo. Deus não salvou você apenas, Deus lhe educa. Paulo fala sobre isso, que toda palavra inspirada por Deus educa. Ele termina dizendo isso no versículo. O Senhor nos educa por meio de sua graça. A graça é pedagógica. Assim, o calendário de Israel se torna para a igreja uma pedagogia espiritual. Primeiro, o dia do Senhor nos ensina a descansarmos em Cristo. Nossas almas são derramadas como libação ao Senhor naquele dia. A Páscoa e os pães asmos nos ensinam a vivermos em santificação diante de Cristo, do Cristo crucificado. Que nós temos uma vida diferente agora, deixamos o Egito. A festa das primícias nos ensina a consagrarmos o melhor da nossa vida e vivermos para Ele, com esperança na ressurreição.
O Pentecostes nos ensina a dependermos do Espírito para a missão. Sem o Espírito nós não conseguimos fazer nada. O dia da expiação nos ensina, irmãos, a confiarmos unicamente em Jesus. Jesus, 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 somente Jesus. O tabernáculo, ou a festa dos tabernáculos, nos ensina que devemos esperar o lar eterno, onde Deus habitará conosco para sempre. Portanto, meus irmãos, Igreja do Senhor, o Senhor nos chama assim, a vivermos assim. Uma comunidade pascal, nesse contexto, pentecostal, escatológica, celebrando o êxodo, que promoveu a nossa salvação, vivendo no poder do Espírito, aguardando a plenitude de Deus dia após dia. Senhor, nos encha do Teu Espírito. Aplicando tudo isso à nossa realidade. Então, podemos dizer o seguinte, para terminarmos aqui. Em primeiro lugar, organize seu tempo, suas prioridades, seus afetos em torno de Cristo e não em torno do mundo. Segundo, pais e mães que estiverem aqui devem usar cada culto, cada ceia, cada discipulado doméstico como oportunidade de ensinar seus filhos que toda a vida pertence ao Senhor. Não tem nenhuma parte da vida que Ele não seja Senhor dela. Como igreja, devemos celebrar aquele Deus que transforma nossos corações e que pode transformar os nossos cultos em grandes marcos na nossa memória. Sabe o que eu oro por vocês, irmãos? Eu falo isso com todo o meu coração. Eu oro para que quando vocês lembrarem dessa igreja, os olhos de vocês encham de lágrimas. A mente de vocês se recorde do tanto que Deus tem feito por você aqui. De como Ele lhe deu essa comunidade para amar e ser amado por ela. Para servir nela. Para aprender nela, para crescer nela. Esse é o calendário divino. Assim, para estudarmos Levítico 23, somos conduzidos pelo Espírito a não apenas compreendermos o passado de Israel, mas descobrimos muitas coisas sobre o nosso presente em Cristo, irmãos. Ele é a festa. Ele é a festa. Lembram daquele sermão de Jesus na casa de Levi com os publicanos? E eu dizia naquele sermão, Levi não estava oferecendo o banquete, Jesus estava. Era o banquete da graça de Deus. Jesus é a festa. E nessa festa nós temos descanso definitivo, nós temos cordeiro para nos alimentarmos. Nós temos alegria ali, temos renovo ali, temos a presença do rei ali. Esse é o nosso calendário, o calendário da graça de Deus. E Ele está nos levando para um momento mais alto, bem mais alto. Está nos levando para o cume de um monte espiritual. E lá a Escritura diz que a coisa não vai terminar, vai começar com algo que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. Grande festa. Quando junto conosco Ele vai dizer, comam e bebam. Alegrem-se comigo para sempre. Não precisaremos mais de tendas. Deus é o nosso tabernáculo. Não precisaremos mais de provisão, nós estaremos na nova terra. Não sofreremos mais de escassez, não nos preocuparemos mais com a economia, nem com as tarifas dos Estados Unidos, né, por meio de Trump. Ele resolveu tudo. Está tudo resolvido. Quando Ele vier, irmãos, deixa eu usar aqui uma frase. Ele vai dizer assim, eu acho, né? Ele vai dizer, eu imagino na minha mente.
Cheguei, meu povo. Acabou o aperreio. Está se aperreando porque acabou. Cheguei. Está resolvido. Venham, entrem. Servos bons e fiéis. No pouco fostes fiéis, sobre o muitos colocarei. Entrem na alegria do seu Senhor. Eu estou alegre por vocês estarem aqui. Vamos celebrar. Por isso, irmãos, os nossos cultos devem ser sempre um misto de confissão, de tristeza pelo pecado, de tristeza pela tristeza dos nossos irmãos, mas também deve ser sempre um encontro da graça com o Senhor, onde celebramos, cantamos, abrimos nosso pulmão e dizemos: bendito seja o nome do Senhor para sempre. Cantamos com alegria ao Senhor, glorificamos o nome do Senhor. Irmãos, eu oro para que recebamos uma visitação extraordinária do Espírito Santo nessa igreja. Agora, isso não será comum. Nós não nos conteremos. Nós não suportaremos a presença dele. Ao mesmo tempo nos alegraremos e ao mesmo tempo acharemos que estamos morrendo, estamos saindo do corpo. A presença de Deus é algo maravilhoso, assustador, misterioso, mas cheio de graça, cheio de amor, cheio de bondade. Eu oro para que a presença de Deus se manifeste a tal meio que os nossos cultos não sejam mais apenas formalidades, mas haja uma presença poderosa nos movendo em cada louvor, em cada sermão, em cada oração, em cada leitura. Eu oro para que essa presença de Deus se manifeste no nosso meio e possamos ver os nossos irmãos enfermos sendo curados milagrosamente pela presença poderosa de Deus. Não é por uma manipulação psicológica, não é por um suposto dom de cura de alguém, é Deus colocando sua mão e dizendo assim: eu estou entre vós. Isso é muito diferente na vida de um povo. Que o Senhor faça isso conosco. Vamos orar? Visita-nos, Senhor. Sabemos que Tu estás conosco, mas oramos por uma visitação sobrenatural, extraordinária e poderosa. Um avivamento que mude a nossa vida. Tantos irmãos experimentaram isso na história, Senhor. Permita que os nossos olhos vejam, que os nossos corações sintam, que a nossa igreja experimente essa poderosa presença de Deus. Assim como o Senhor apareceu ao seu povo em colunas de fogo de nuvem, assim como o Senhor invadiu o ambiente de adoração, a ponto dos sacerdotes não conseguirem ficarem de pé. Assim como o Senhor manifestou-se a Josué, manifestou-se a João na ilha de Patmos, assim como o Senhor manifestou sua presença tão gloriosa, poderosa no Pentecostes. Sabemos que nenhum desses eventos se repetirão como eles foram, e eles cumpriram as finalidades estabelecidas por Ti, mas sabemos também que o nosso Deus é vivo, que o nosso Deus é poderoso e que Ele se relaciona com o seu povo, e cremos que isso não é mentira, Senhor. De que quando o Senhor convoca o seu povo à adoração, o Senhor está lá. O Senhor não observa ao longe, o Senhor está lá com o povo. Sabemos que o Senhor sempre está conosco e sempre está presente nos nossos ajuntamentos solenes. Mas pedimos como filhos a um Pai carinhoso e amoroso. Permita que este povo, esta igreja, Senhor, sinta mais intensamente a Tua presença em cada reunião nossa. Isso é tão significativo para nós, Senhor, porque a Tua presença nos fortalece o coração, os ossos, aqueles enfraquecidos pela tristeza e dor e sofrimento, são encorajados, por mais que qualquer palavra seja encorajadora para eles, a Tua presença é tão profunda, é tão transformadora, é tão impactante. Alegra o coração do Teu povo. Se queres manifestar-te, assim faça o Senhor. Usa a pregação nesse lugar, como o Senhor poderoso que és, para comunicar ao seu povo. A Tua palavra diz, Senhor, que o Teu fogo consumia o holocausto.
queimando a carne dos animais. Consome-nos com fogo santo do Espírito, Senhor. Com a presença verdadeira e poderosa que somente o Senhor tem. Nós precisamos de Ti, Senhor, mais do que qualquer outra coisa. Nós nos preocupamos com tantas coisas, Senhor. E essas preocupações são legítimas, nós sabemos disso. Mas tantas vezes esquecemos de orar. Esquecemos de pedir a Tua presença, que nos fortalece. Senhor, o Teu servo disse: se a Tua presença não for, não podemos continuar sem a Tua presença. Toma-nos pelo Teu Espírito e enche-nos, Senhor. Enche-nos, dá-nos novamente plenitude do Espírito. Afasta de nós o fermento, Senhor. Vidas puras, paixão pela pureza. Homens e mulheres de oração. Desperta os jovens, as crianças, para Te buscar em oração. Tenha um encontro com eles, Senhor, transformador e profundo. Com os jovens, com os velhos, com homens, com mulheres. Senhor, seja Tu o maior significado de nossa vida. Perdoa-nos quando nós condicionamos a nossa felicidade a coisas, a circunstâncias, a momentos. Perdoa-nos, nós somos fracos, Senhor, nós somos assim. Tu sabes, Tu conheces-nos e sabe que somos pó. Perdoa-nos. Perdoa-nos quando nós não Te amamos como deveríamos amar. Ajuda-nos, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém.